encerrar a edição de hoje, a gente tem uma dica de cultura. Vai estrear logo mais no Teatro Independente de Oeiras a peça Tomo Suas Mãos nas Minhas. Uma produção que fez muito sucesso no Brasil alguns anos atrás com os atores Miriam Freeland e Roberto Bom Tempo. Esse casal trocou o Rio de Janeiro por Portugal já há alguns anos e por aqui tem se dedicado à produção teatral, à produção cultural, promovendo até uma espécie de intercâmbio, de troca e de aprendizado com o modo de fazer teatro aqui no país. Tem sido uma caminhada muito bonita e eu tive a chance de conversar com os dois sobre a peça e sobre esse trabalho. Vamos ver um trechinho dessa entrevista agora. Eu sempre falo assim, né, que a gente na vida, uma das coisas mais interessantes é você se colocar como aprendiz, né, ao longo da vida. E não se colocar naquele lugar que você já sabe tudo e que já fez de tudo, né, já tem muita experiência. Então, quando nós chegamos aqui, é isso, a gente trazia uma bagagem enorme, como atriz, como ator, diretor, produtores, né, sempre produzindo no Brasil, mas num país que a gente não conhecia nada e praticamente ninguém. Né? Então, como é que é olhar para isso e começar do zero? Né? Então, você começa a se apresentar aqui, se apresentar ali, conhecer uma pessoa aqui, e uma pessoa te fala da outra, fala para outra, fala para outra, e por uma coincidência, nesse teatro aqui, aconteceu realmente o nosso grande encontro, né, aqui no TIO, no Teatro Independente de Oeiras, porque nós, como era meio de pandemia, algumas pessoas não... Estava caminhando para uma pandemia já um pouco mais liberada aqui em Portugal, mais do que no Brasil. Mas a maioria das pessoas ainda fazia reuniões só online. E o diretor desse teatro, o Carlos de Almeida Ribeiro, falou assim, não, venham aqui. A gente senta distante um do outro, não sei o que, vem aqui para a gente se conhecer pessoalmente. E aqui foi que se deu esse primeiro encontro, porque o Carlos é uma pessoa muito generosa e muito curioso com o Brasil, né? E aí nós sentamos, conversamos, ele falou do perfil dessa sala de espetáculos. E no final das contas teve uma coisa engraçada que foi, aqui ele só montava comédias. E no final das contas ele falou assim, então vamos lá, qual a comédia que vocês têm aí pra gente botar aqui no TIO? Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, não nenhuma comédia. Então foi um prazer, vamos embora, sem cumprimentar, tchau, tchau. Aí por acaso ele saiu, acho que para ir ali nos bastidores, isso aqui, aí ficamos eu e Miriam aqui. O palco estava vazio, aí eu falei, pô, o palco é grande, acho que dá para fazer um espetáculo que a gente tinha feito no Brasil de muito sucesso, que era o Diário de Pilar, né, uma série de livros que até agora já tem editado em Portugal, lindamente. Finalmente. E aí a gente estava muito fresco, porque a gente realmente tinha feito no Brasil e é um estouro o espetáculo lá. E eu olhei o palco e falei para o Roberto, falei, cabe aqui, né? A gente não tem comédia, mas a gente tem um espetáculo que ficaria... Infantil, que ficaria bonito aqui no teatro. Ele falou, quero. Aí ele falou, então vamos voltar lá para dentro para conversar. E aí foi, né? A gente foi criando uma relação muito forte, mas voltando ao que você perguntou, realmente é um aprendizado, né? Você entender como é que funciona a cultura local, como é que é o ritmo dos profissionais da sua área. Trabalhamos todos com coisas muito... com o mesmo assunto, né? Jornalismo, cinema, televisão, teatro. Cada um de nós passa por isso dentro da sua área, não é? Mas as culturas são diferentes, né? Então, o time das pessoas... ninguém nos conhecia, podia até nos conhecer da tela, tudo, mas não tinha ali um network para trás, né? Então, isso também ajudou a acalmar, a gente não tinha uma ansiedade, porque a gente sabia que seria diferente. Nem ansiedade, nem pretensão. Não tinha pretensão de grandes coisas, mas é isso, a gente sempre fala, né? O teatro é a nossa história, o teatro é o nosso dia a dia, é a nossa segunda casa, né? A gente não para de fazer teatro, nem quando não está fazendo teatro, né? Se a gente não está no palco, a gente está produzindo, está buscando texto novo, está lendo vários textos. Como somos produtores, a gente está sempre procurando ideias vão vindo. Então, assim, foi muito... Teve um lado que foi muito instigante mesmo e curioso. Pela primeira vez estávamos vivendo isso, já com uma idade um pouco avançada, não éramos jovens de 20 e poucos anos, nem 30 anos, mas tinha um espírito juvenil aí que era muito legal de poder estar vivendo, sabe? Que falou, e agora? Como é que a gente vai começar as coisas, né? E agora, 6 anos depois, hoje a gente já se sente muito em casa, mas mesmo assim, a gente conversa muito sobre isso, ainda tem um desbravar muito grande, sabe? A gente ainda está muito aqui em Oeiras, agora que eu acho que a gente está começando a dar passos maiores, sabe?
de chegar em Lisboa, chegar no Porto, chegar em Braga e em outras cidades também. Mas pelo nosso temperamento também, né, pelo nosso Carolina? temperamento, A gente total. também, como a gente não trabalho como a gente não veio para vamos empreender, viramos imigrantes, não foi o nosso caso. A gente veio viver uma experiência de vida. E isso dá uma liberdade também, né, de você pintou, legal, vamos lá conversar, vamos ver. O Roberto sempre fala isso, qualquer lugar do mundo, a gente entra no teatro, a gente está em casa. Né? Igual, né? Tem as luzes, tem o bastidor, tem o camarim, tem os técnicos, né? A gente, de fato, estar, né? Esse estar. Então, assim, ao mesmo tempo que é diferente, é tudo igual. É muito à vontade, é muito... Então, eu acho que isso também dá um sentimento muito calmo do imigrar sem... Eu brinco, Roberto, eu nunca me senti imigrante, mas de repente eu sou, né? São 6 anos, né? Sim. Então, vivo as realidades, vivo os impasses, vivo as dificuldades, né? É o documento, é o não sei o quê, né? E num cenário que mudou completamente nesse chegaram, tempo. Né? Nesse período também, assim. Não só aqui, como no mundo tem mudado muita coisa, né? Está muito diferente, né? Olha, foi uma conversa super interessante que vocês vão poder conferir na íntegra no site do DN Brasil e também no nosso canal no YouTube e no Spotify ainda hoje. Lembrando que a peça Tomo Suas Mãos nas Minhas estreia hoje, 10 de abril, no Teatro Independente de Oeiras. Vale a pena conferir. E assim a gente chega ao fim da nossa edição de hoje do Radar DN Brasil. Todos os nossos conteúdos estão sempre atualizados no nosso site www.dnbrasil.dn.pt, também no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Quer falar com a gente? Manda um e-mail então, dnbrasil@dn.pt ou uma mensagem pelo nosso número de WhatsApp. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Um abraço e até semana que vem.